Olá, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo à Oficina da Missão e você talvez esteja assistindo através de uma EAD pelo site Influenciar. Seja também muito bem-vindo. A aula de hoje nós iremos dar continuidade sobre como ter um centro de influência, mas hoje estudando um pouco da história da missão. Quando nós olhamos lá para a Idade Média e para a época da Reforma, percebemos algumas coisas interessantes. Por exemplo, depois de Constantino, conceitos cristãos como caridade na civilização secular foram introduzidas. O conceito de caridade era algo estranho ao Império Romano. A igreja ali construiu hospitais, mosteiros, escolas, asilos, abrigos, instalações industriais, casas de leprosos e habitação para os pobres. Veja os beneditinos. Eles ensinavam que não deviam sustentar apenas a si mesmos, mas que também deviam doar os frutos do seu trabalho para os pobres. Eles também enfatizaram uma forma elevada de caridade, que foi implementada por meio da educação e contribuíram grandemente para o desenvolvimento da agricultura, da astronomia, da medicina, teologia e outros campos de estudo. Os nestorianos, por meio dos seus mosteiros, ajudavam os pobres, cuidavam dos doentes, libertavam os prisioneiros, ensinavam e sustentavam os órfãos. Eles foram os únicos que apresentaram as letras e a aprendizagem entre pessoas analfabetas lá da Ásia Central. Os mosteiros estabelecidos pelos celtas contribuíram grandemente para o desenvolvimento intelectual, profissional, técnico e espiritual e econômico que brotou na maior parte da Europa antes e depois da Reforma Protestante. O movimento pietista, lá do século XVII, ensinava que o novo nascimento, ou seja, o batismo, deveria prover mudanças no mundo e na sociedade. Eles defendiam a fé e a ação como algo inseparável. Veja que quase todos os movimentos missionários se preocupavam com a transformação social para as meninas, mulheres e outras pessoas que eram negligenciadas das sociedades. Olha os moráveis. Os moráveis faziam muito mais do que apenas levar o evangelho às pessoas. Esses missionários destemidos tinham o objetivo de, junto com a mensagem do Evangelho, elevar o nível da economia e melhorar a condição social. A visão de missão integral ia além apenas de ter um foco no necessitado. A visão de missão sempre foi atrelada à proclamação e obras. O missionário Alexander Duffy foi à Índia com o objetivo de alcançar as classes indianas mais altas. Ele, juntamente com William Carey e equipe, idealizaram uma escola para ensinar artes e ciências sociais em inglês para a elite indiana. Essa escola, acreditem, ela chegou a ter um total de 300 estudantes. Agora, meu amigo, talvez nessa altura do campeonato, você esteja aí do outro lado da tela se perguntando, o que aconteceu na história recente do movimento cristão que passou a ser dado uma ênfase na proclamação do Evangelho apenas como uma construção verbal? Precisamos entender que lá na década mais ou menos entre 1870 em diante, começou a se crescer na América do Norte um movimento chamado Movimento do Evangelho Social. Esse movimento foi crescendo e quando chegou ali aproximadamente em 1920, ele cresceu tanto que esse pessoal que defendia o Evangelho Social começou a se separar do Evangelho em si. Eles pensaram que apenas a ajuda social, ou seja, a ajuda para com as pessoas é o Evangelho e esqueceram de proclamar a mensagem de salvação. Isso gerou então uma separação entre aqueles que defendiam a Bíblia, porque esse pessoal do Evangelho Social começou a ter uma linha muito liberal, a olhar a Bíblia de forma crítica e a ter um movimento de esquerda. A isto deu-se o nome da Grande Reversão. E os resultados da Grande Reversão, dessa separação, até hoje não podem ser medidos. Isso gerou então uma separação entre ação interna e ação externa. No cotidiano da igreja hoje se faz essa separação, mas isso que nasceu com o objetivo apenas talvez de ter uma organização, hoje evoluiu para uma oposição. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu não sou missionário, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Muitas igrejas, elas apenas começam a ter um foco excessivo nas ações internas. Como pastor, eu tenho observado algumas igrejas que querem iniciar um centro de influência. E essas igrejas apenas se preocupam com a liturgia, como que aquilo que acontecesse ali dentro da igreja fosse o tudo de uma igreja que precisa se comunicar com uma sociedade.
Elas estão se esquecendo que é preciso servir, que é preciso fazer a diferença fora das paredes de um templo, porque a igreja existe única e exclusivamente com um objetivo missionário. Se alguém talvez perguntasse para um não crente que esteja passando em frente a uma determinada igreja, quais são as características da pessoa que frequenta essa igreja? A resposta talvez seria: essas pessoas que frequentam essa igreja, elas não bebem, elas não fumam, elas não roubam, elas não comem carne de porco, não fazem nada no sábado. Está percebendo? A igreja passou a ser conhecida como uma classificação de não faz, não toma, ou seja, uma não ação. Precisamos nos lembrar que a igreja deve ser um agente que Deus proveu para difundir o evangelho. Somos então convidados a abrir os nossos olhos a um mundo no qual Jesus nos enviou. Observe as ações de Jesus lá na Galileia, somente na Galileia. Veja que ali ele cura o endemoniado, ele cura a sogra de Pedro, ele cura muitas pessoas, ele cura o leproso, ele cura o paralítico, ele cura um homem com a mão ressequida, ele cura muitos enfermos, ele cura o servo do centurião, ele cura o gazareno endemoniado, ele cura a mulher que tinha um fluxo hemorrágico, ele cura um jovem endemoniado, ele faz milagres da pesca, ele ressuscita a filha da viúva de Naim, ele ressuscita a filha de Jairo, ele recebe a pecadora que ungiu os seus pés, ele acalma a tempestade, ele multiplica os pães. Ou seja, Jesus era conhecido pelo que ele fazia e não por aquilo que ele não fazia. Da mesma maneira, uma igreja que quer ser um centro de influência, ela precisa ser conhecida pelas obras e pela proclamação do evangelho. Olha o que diz aí esse texto de Ellen White. Ela diz assim: a inatividade é registrada nos livros do céu em oposição à obra de Cristo, porque produz os mesmos tipos de fruto que a hostilidade. Deus chama trabalhadores ativos. Meu amigo e minha amiga, eu sei que talvez aquilo que eu esteja falando seja um desafio para você, mas entenda que uma igreja que quer ser um centro de influência, ela deve proclamar. Ela deve pregar a palavra, ela deve ministrar estudos bíblicos, ela deve visitar os enfermos, mas ao mesmo tempo, ela deve da mesma maneira e da mesma intensidade servir a comunidade, procurar ser relevante, procurar fazer a diferença. Então talvez aí, muito próximo à sua igreja, tenha uma praça. E essa praça está sem vida, essa praça, o mato está crescendo. Então, uma igreja que quer ser um centro de influência, ela vai olhar para essa praça e vai dizer: não, nós vamos gastar dinheiro aí. Não, nós queremos fazer a diferença, queremos melhorar a qualidade de vida desse bairro. Então, nós vamos, em vez de investir dinheiro dentro do nosso templo, nós vamos gastar dinheiro aí, transformando a vida desse bairro, fazendo a diferença. Entendeu? É uma igreja que proclama, que ministra os bíblicos, que tem classes bíblicas, mas também é uma igreja que serve, é uma igreja que faz a diferença. Eu sei, ninguém nasce sabendo pescar pessoas, mas disse Jesus: vinde após mim e eu vou transformar você em um pescador de homens. Que Deus te abençoe e que Deus te use de forma poderosa. Até a próxima aula.